Nasce esse livro que eu tô aqui, O Vale do Desemprego, pra galera entender o que é o Vale do Desemprego. Vamos começar pelo livro e a gente vai destrinchando a sua história toda. Fantástico, fantástico. Eu estava no mundo CLT e a gente sabe que no mundo CLT a gente dá muitas ideias, principalmente em empresa multinacional. Essas ideias não significa que vão ser todas aceitas. Tem uma burocracia, tem que passar por Alemanha, entre outros, né? A empresa era germânica. E eu comecei a querer literalmente bater asas porque eu estava burnoutando nessa empresa. Foi um desafio. Eu quis ser gerente antes dos 30, consegui ser com 27, só que veio uma chuva de missões a serem cumpridas, né? Eu tinha a equipe no Brasil, a equipe na Argentina, cuidava da América Latina, toda a parte de network. E aí eu comecei a burnoutar e falar, cara, não estou mais feliz aqui, o que está acontecendo, né? Por que eu estou chegando nesse nível? E comecei a ter crise de choro compulsivo. Crise de choro compulsivo, para quem não sabe, é quando você não quer chorar, mas a lágrima brota de raiva. E eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui. Caraca. E aí eu bati o olho assim no meu setor, falei assim, deixa eu ver o que de fato está acontecendo aqui. Eu olhei para o meu diretor, eu lembro que ele já era infartado. Eu olhei para o meu chefe, vi uma cadeira vazia e eu lembrei que ele estava afastado pelo departamento médico por 15 dias para não infartar. A testa dele transpirava um monte. E eu estava naquele exato momento no lugar de um cara que estava internado trocando a válvula mitral do coração. E meu pai já tinha infartado com 45 anos de idade. Eu falei, cara, Caraca. eu sou o próximo, eu preciso sair daqui. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. O próprio médico da empresa falou que você é muito novo para ter o que você está tendo, reveja os seus princípios. Se precisar mudar de vida, muda de vida. E aí eu sempre gostei da arte. Rádio, televisão, teatro, eu era fascinado por isso. E todas as férias que eu tirava, eu fazia cursos na área. Então, eu tinha cursos de teatro, com o Oswaldo Montenegro, na Oficina dos Menestréis, tinha curso de stand-up comedy, tinha curso de apresentador de talk show no Senac, dois cursos de apresentador, achei bem legal lá, rádio e televisão também. E aí eu conheci uma amiga, na época, que ela era produtora do CQC, da Band, lembra? Legal, lembro. Com esse tio Kiko Star, né? E eu era apaixonado pelo CQC, eu queria ser repórter de qualquer jeito. E aí eu consegui fazer a entrevista e o diretor ele foi muito franco comigo. Ele falou assim, olha, a gente vai primeiro, isso foi em março, esperar chegar ao final do ano, esperar a Band renovar o contrato, esperar ver se vai sair um homem do elenco para depois a gente conversar, tudo bem? Cara, aquilo para mim foi um sim. Mas ele falou um sim, não. Né? Então, mas para mim, tinha certeza que era um sim. Fui atrás, fiz um acordo, conversei com meu chefe inúmeras vezes, demorei 3 meses para convencer meu chefe a me dar uma opção de sair da empresa. Uhum. Meu chefe acabou saindo junto, saímos os dois no mesmo dia. E aí, a partir daí, eu comecei a minha jornada. Né? Então, isso foi em junho de 2013, vai fazer 11 anos essa jornada, se não me engano, agora. E, aliás, está fazendo essa semana. É. E a partir daí eu comecei a querer buscar esse desafio, só que a Band, ela renovou o contrato, só que na época, em 2013, só saiu a Monique Iose, né, do CQC, e eu tentei, implorava, batia na porta, posso até falar que fui um stalker em cima do diretor lá, viu, porque eu ficava batendo na porta desesperado. Eu mandava 1000 e-mails pro cara, eu tentava ligar, eu falei, cara, eu só pensei nisso, eu não pensei em outra coisa. Né? E, de fato, não consegui entrar, apesar que eu fiz participações. Eu fiz 2 participações como figurante no CQC, lá com o Danilo Gentili e Dani Calabresa, foi bem legal. E eu sou muito grato a eles por essa oportunidade também. E grato por todas as empresas que eu trabalhei, apesar de terem muitos desafios e muitos defeitos também, na minha opinião, né? Várias. Mas o fato é que, a partir daí, eu comecei a me mexer e falar, cara, tá bom, não tá dando certo aqui, para onde que eu vou? Então, eu fiz figuração em novelas da Globo, SBT, fiz testes de comerciais aos montes, fiz comercial também pela GNT, mas ainda assim a conta começava a não fechar. E você decidiu fazer o curso de ator um pouco mais velho já? Não, eu fiz o curso, eu Mais comecei a novo? fazer o teatro para me desenvolver, porque eu comecei a perceber que eu era uma pessoa muito bruta, né? Na faculdade. Ah, legal. No segundo ano da faculdade, conheci uma menina que ela já fazia, me apresentou. Cara, a partir daí não parei mais. E hoje eu estou mais sossegado, né? Focado aqui na empresa. Mas a arte é uma coisa que me consome o tempo inteiro. Inclusive, quero fazer um dia uma peça do livro. Legal. Musical sobre o livro. Musical? E eu atuando. Que legal. É um projetinho que está na gaveta aí, mas quero tirar logo da Você gaveta. seguiu, então, tentando emplacar na parte da arte? Sim, sim. Aí, como a conta começou a não fechar, porque eu estava como gerente de operações e serviços, né? Querendo ou não, status e financeiro bom,
né? E eu mantive esse status, só que eu peguei toda a receita que eu recebi da rescisão, né? E amortizei 80% do apartamento que eu tinha na época, foi praticamente o dinheiro embora. E eu achava que ia reverter logo, só que começou a vir, passou Natal, Ano Novo, Carnaval, Copa do Mundo de 2014, ou seja, o mercado inteiro parado por causa da Copa do Mundo. Crise global de 2008, afetando o Brasil em 2013. Né? Pegou 2013, 2014, uma taxa, se não me engano, de 15% de desemprego na época, ou um pouquinho mais. E ainda assim, o mercado congelado, porque a gente estava em ano de reeleição. Então, quando eu cheguei numa conclusão de que eu já tinha perdido muitas coisas e eu precisava voltar para o mercado, né? Perdi carro, eu tinha uma caminhonete Frontier, tive que vender a caminhonete. Eu tentava todo o seguro-desemprego, isso tudo, gente, foi embora. Literalmente foi o dinheiro esgotando. E a gente acredita... Tudo por ralo. Isso, e a gente acredita que ainda não, vai dar certo, né? Vai dar certo, só que você muito pouco executor, né? De fato. E eu tentava algumas coisas que não davam certo. Fiz stand-up comedy em bares. No meu nível de desespero, o último que eu fiz foi em São Caetano. Foi aquele que foi a gota d'água, assim, cara. Porque eu tava com caras da Praça Nossa, os caras fantásticos, arrebentando no stand-up. Quando eu entrei, eu já entrei tropeçando ali no fio. Uma música que tinha que tocar não tocou. E aí, se você não acerta na primeira chave do stand-up, cara, esquece. Você não vai pegar o resto. Ou seja, ninguém riu de nada. Aí foi aquele dia que eu chorei e falei assim, cara, estanquei aqui, vou voltar pro mercado. Já era. Tentei, mas não deu certo, paciência, vou voltar pro mercado. E aí sim que eu comecei a entender um pouco sobre peças. Porque você vai chegando no fundo do vale, e quando eu estava chorando literalmente no Mosteiro de São Bento, de joelhos numa capela lá, falando assim, cara, não sei mais o que fazer, porque já passou 1 ano e meio essa história, né? Uhum. Aí veio uma mensagem, assim, cara, falando assim, venda o que você gosta de fazer. Venda o que você gosta de fazer. Juro para você. E aí me conectou na época, tava os 2 papas em transição, o Papa Bento e o Papa Francisco. Aí eu falei, cara, mas o que eu gosto de fazer? Arte, né? E aí eu estava do lado da 25 de março, ainda sobrou um resto de negativo lá, comprei umas peças e eu saía literalmente andando, cara, com umas caixas, porque as peças eram bonecos desse tamanho de resina e eram decorativos de música. Uhum. Então tinha saxofonista, violinista, cantor, só que era muito grande. Eu ficava andando aquilo o tempo inteiro pela Teodoro Sampaio, subia e descia em todas as lojas da Teodoro várias vezes. E aí eu comecei a tentar me especializar na área. Falei assim, como é que essa galera vende, né? Aí vi o pessoal com uma barraquinha. Falei, onde você comprou essa barraca? Ah, vai na loja tal. Tem a barraca até hoje, está debaixo da minha cama. E aí eu montei a barraca em bares de jazz da Vila Madalena que eu ia. Aí os caras deixavam eu ficar lá na frente. E montei na Praça Roosevelt. Fui de várias noites. Inclusive os garçons lá são os meus amigos da Praça Roosevelt. Mas mesmo assim, cara, não adianta. Você não vendia. E por que não vende? Aí entra o método, né? Então, chegou um momento que eu quebrei porque faltava capital, né? Os poucos que eu vendia, né? Na verdade, o cara me pedia muito desconto, eu dava. Dava todo o desconto que ele queria, né? Só queria vender. Então, quando eu chegava em casa com R$300, né? Falei, olha, R$300. O que acontecia? Eu já ia para as contas que eu estava devendo, né? Então, não adiantava muita coisa. Diluía rapidamente. Totalmente, eu não sabia o que era capital de giro, né? Então, eu ia nas feiras, só que você vai nas feiras e você sai mais deprimido, né? Porque feira de empreendedorismo, com todo o respeito, tem lá um monte de franquia. Cada franquia é 200 mil. Você fala, cara, eu preciso de 5 e não tenho, né? E aí a casa começou a cair bastante. Comecei a não querer voltar para casa, porque voltava para casa, sabia que corria risco de dar discussão pela falta de dinheiro. Aí eu ficava andando, literalmente, andarilho total. E aí comecei a entender vários mundos. Comecei a entender o mundo dos drogados. Não precisei me drogar, mas entendi porque o cara chegou naquela situação. Entendi o mundo dos alcoólicos, porque tem muitas pessoas que eu conversava, literalmente. O cara, desistiu da vida e falou, tenho vergonha de voltar para casa, por isso que eu tô aqui. Né? Entendi o mundo. Sou totalmente contra qualquer tipo de furto, né? Mas entendi porque um cara pega um salame no supermercado e sai correndo. Né? Porque, de fato, não tem da onde tirar. Não tem da onde tirar. E aí eu estava numa situação dessa, eu falei, ok, ou eu fico aqui de vez, né? Ou eu saio dessa. Como é que eu vou sair dessa? Eu falei, alguma coisa eu sou bom, não é possível. Né? 11 anos de empresa alemã, poxa, formado, pós-graduado, intercâmbio no Canadá, eu falei, tem alguma coisa aqui que dá para tirar. Gastei uma grana comigo, né? Exato, né? Aí, cara, eu tava vendo os sites e eu sou bem maquinzista, né? A universidade que eu estudei, dou aula.
E aí eu vi um curso de mestrado. E eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um mestrado, mas a matrícula talvez eu tenha, né? Que era R$ 130 ali. Eu falei, cara, vou me enfiar numa biblioteca, sentar o traseiro nessa cadeira, voltar a estudar. E eu acho que vai ser uma virada de chave. E eu ficava internado, literalmente, nas bibliotecas, estudando incansavelmente. E aí eu lembrei de uma análise SWOT, metodologia, né? Na análise SWOT, que te mostra força, fraqueza, oportunidade e ameaça. E aí eu entendi. Força, né? Excelente gerente de operações da América Latina. Falei, puxa, legal. Né? Fraqueza, vendas. Você não sabe vender, Marcos. Aceita isso que dói menos, né? Ameaça. Estou sendo ameaçado o tempo inteiro pelos meus concorrentes, né? Porque eles sabem vender ou não. Né? E oportunidade. Cara, se você não estudar, você não vai ter oportunidade aí de aprender mais coisa e virar o jogo. Quando eu me internei literalmente para fazer o processo seletivo, e tinha muita gente concorrendo, né? Porque para entrar no mestrado você faz um belo de um processo. Eu acabei passando nesse processo e automaticamente, ainda desempregado, eu conheci uma chuva de empreendedores que estavam na sala de aula comigo. Esses caras, nossa senhora, me empurravam assim de uma maneira acelerada. Eles falavam assim, você vai quitar um ano inteiro do mestrado. E na época custava R$ 2.630 por mês, ainda com desconto. Eu falei, cara, como é que eu vou quitar, mano? Nossa, vai ter que abrir empresa. Eu tinha medo de abrir empresa. Eu tinha medo de abrir empresa porque eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar o contador, para você ter uma ideia. Sim. E aí, a partir daí, eles me empurraram muito e eu entendi as peças que me faltavam. Aí apareceu a oportunidade na aviação. Voltei para o mercado para aprender. A operação eu tirava de letra, só que eu não saía da área comercial. Cara, como é que você vende? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí, depois da aviação, fui convidado para o mercado moveleiro de luxo. Foi meu último cargo CLT. E o dono chegou para mim e falou, eu sei que peça te falta e eu sei que peça que eu não tenho que você vai poder me ajudar. Então, eu já queria ser consultor. Ele falou, só te contrato como consultor para não gerar vínculo empregatício, mas você vai ter aqui o CLT. E essa peça que te falta, eu dou treinamento para minha equipe todo mês. Então, eu vou conseguir te completar essa peça. E foi dito e feito. Então, quando eu estava lá já há um ano trabalhando com ele, eu já estava montando minha empresa, já estava sabendo a venda, que era literalmente a peça que me faltava, marketing um pouquinho também. E aí, a partir daí começou a dar mais certo. E até hoje eu falo que tem muita peça ainda que eu preciso aprender, eu não paro de estudar um minuto, para poder hoje ajudar os meus clientes com essas peças também.